Hoje eu quero fazer uma coisa diferente, algo mais ousado, se você me permite. Vou começar a postar vídeos longos sobre jogos. O único problema é que eles dão um trabalho gigantesco pra fazer e não pegam tantas views assim. Não é choro ou algo do tipo. Espera, velho! Team Fortress 2, o meu jogo multiplayer favorito. A razão de eu ter criado um canal no YouTube, postando as dicas pra ajudar os novatos, as críticas das atualizações lixo. Eu conheci tanta gente incrível nessa... Eu ouvi Team Fortress 3. TF2 nasceu como a continuação do Team Fortress Classic, lançado em 1999. Só que na verdade ele era um remake do mod criado para o Quake em 1996. Até o Minecraft tem gráficos melhores. Ao longo do tempo, uma sequência começou a ser produzida secretamente. E os prototipos foram aparecendo, como Team Fortress 2 Call of Duty, algo mais realista, porém mantendo as 9 classes, TF2 Invasion em 2003, que seria com alienígenas lutando contra humanos, também com o mesmo número de classes. E finalmente, após 9 anos de desenvolvimento, Valve, em conjunto com o Regi, lançaram o Team Fortress 2 em sua enorme glória. O que eu mais gosto do jogo é que ele é justo, apesar de ser gratuito. Tem as 9 classes com as diferentes estratégias, não é preciso penhorar a sua casa e jogar com o Wi-Fi do McDonald's para comprar itens poderosos, porque não existe isso aqui. Todas as armas são acessíveis e fáceis de se obter. Você só precisa pagar para falar no chat. Mais pra frente vamos ver esse absurdo completo. Por enquanto, vamos focar na lore, descobrir por que os times brigam entre si. Por incrível que pareça, esse jogo tem uma história mais complexa do que um anime de 15 temporadas. Eu sei que é difícil de acreditar, especialmente quando se tem pessoas dirigindo tanques de brinquedo, mas é verdade. O time azul e o time vermelho foram contratados pelos irmãos Bluetarch e Redmund, que estão brigando entre si pela herança multimilionária. O que tem de tão valioso no testamento? Que pergunta facinha? Os DVDs da lendária série de Minecraft, Paraíso, Terras Áridas, sem valor algum. As batalhas acontecem em dezenas de modos diferentes, os principais sendo Control Point, onde o time azul tenta capturar os pontos do time vermelho. Esse é o melhor modo para os novatos, já que os mapas são tão apertados quanto a minha conta bancária, o que dá origem aos infames Choke Points, quando os dois times empacam no mesmo lugar e ninguém consegue avançar. É aqui também que se encontra o pequeno Pedrinho dando rage no microfone. O próximo da lista é o CTF, aquele clássico onde os times devem capturar a inteligência do outro, se tornando um youtuber de opiniões com um conhecimento avançado das maletas. Ironicamente, é o modo mais burro do jogo. Na maioria das vezes fica esse embate estranho entre pessoas e ninguém consegue avançar por 3 horas. Depois de um tempo, o cérebro até desliga e entra no modo automático por fazer a mesma coisa de novo. Novamente, ótimo modo para os novatos, mas tome cuidado. Aqui é a casa do mal e dos degenerativos. É preciso mutar o microfone dos outros para evitar possíveis danos cerebrais. Payload. Provavelmente o modo de jogo mais inovador do TF2. O time azul precisa empurrar lentamente um carrinho recheado de bombas e decepções pelos trilhos até chegar na base do time vermelho. Já repararam que é sempre o azul que ataca os outros? Oh não, guys! Azul tóxico confirmado! Nós já sabíamos o tempo todo! De longe o mais divertido, sem dúvida nenhuma. Não só os mapas são gigantescos, com vários caminhos alternativos para pegar os inimigos por trás ou usar as técnicas de cada classe, como também a ação vai caminhando ao longo de todo o mapa, ao invés de apenas focar em pontos de controles grudados no chão. Por último, temos King of the Hills, com um único ponto de controle no mapa que a galera deve manter por 3 minutos. Esse é tipo o fast food do jogo, rápido e divertido. E o Control Point de 5. O modo preferido da galera do competitivo. Os times devem capturar os pontos em uma ordem sequencial. E sim, é tão entediante quanto você está pensando. Alguns mapas têm esses filminhos introdutórios meio que explicando os objetivos como se fosse uma missão secreta. Isso é muito bacana na hora de dar aquela imersão pro jogo ao invés de simplesmente botar um texto falando. Capture os pontos, seu arrombado. Certos mapas são divididos em partes, outra coisa que eu amo de paixão. Quando o time que ataca vence, ao invés de inverter os times, eles desbloqueiam a próxima área, com novos lugares, mas ainda assim mantendo o estilo do mapa até chegar ao verdadeiro final. Existem também os infames modos alternativos. É muito raro encontrar uma partida aqui,
porque a própria Valve não quer que você jogue. Então não contem pra ela que eu estou mostrando esses modos, ok? É o nosso pequeno segredo de Spy. Temos o Payload Race, o modo arena onde todos têm apenas uma única vida e trancam a bunda com medo de perder. Anos depois foram surgindo Futebol com as Mãos, Uncharted para o PlayStation 2 e por último, mas não menos importante, Destruição de Robôs. Esses são os modos básicos do game, com uma variedade digna de um buffet 5 estrelas. Só que nós sabemos que onde o TF2 brilha mesmo é nos personagens. Vamos ser realistas aqui. Se a Valve tivesse mantido o gemido de ator português que aparecia no trailer da beta, nem de longe TF2 seria tão popular quanto é hoje. Eu não sei se a decisão de dublar os personagens foi tomada de última hora ou se já estava planejada desde o início. Não importa, porque com certeza foi a melhor ideia que a humanidade já teve desde a invenção do sorvete. O trabalho impecável dos dubladores combinou perfeitamente com as falas escritas para os personagens, que nem uma peça de Lego de R$500. Existe tanto carisma radiando deles que os nossos corações são simplesmente inundados de tanta satisfação. Se não fossem pelas vozes talentosas, literalmente, ninguém estaria aqui hoje. Conhecer o jogo seria mais difícil do que derrotar o Nameless King no teclado. No máximo, teria um ou outro boomer para reviver a nostalgia de ter 18 anos em 1920. Sem exagero, esse é um dos elencos mais poderosos que já existiu, se não o mais poderoso. Eles conseguem ser tão especiais com esses traços marcantes, e sabe por que isso acontece? Porque o principal objetivo dessas falas é a comédia. A maioria das coisas que são ditas é pra ser meio besta, pra fazer você rir, nem que seja pra soltar aquele arzinho depois de eu contar a mesma piada sem graça pela 100ª vez. Solta o arzinho, Tony! TF2 é como se fosse um stand-up de comédia. É difícil jogar e não rir pelo menos uma única vez, só se você for um velho ranzinza que morreu por dentro. Tem tantas coisas bobas acontecendo na partida, uma hora você está explodindo pessoas, na outra está dançando com o seu time. Escolher um mercenário favorito é praticamente impossível, dá pra notar que todos foram craftados com a mesma quantidade de carinho, nenhum parece ser mais especial ou melhor do que o outro. É assim que se cria um time perfeito, parceiro! Pegue, por exemplo, os comandos de vozes. Ao invés de gravar os 9 personagens dizendo obrigado de uma forma monótona, você tem cada um agradecendo da sua própria forma. O Scout é mais... valeu, já tô acostumado a ser o bonzão. O Soldier com toda a sua seriedade. Obrigado, senhor. O Pyro é tipo... Eu sei que é um detalhe tão minúsculo pra comentar, só que ajuda tanto na hora de construir uma conexão entre o jogador e o personagem, especialmente quando você começa a ir super bem na partida, eliminando vários inimigos em sucessão, e do nada, escuta o protagonista dando umas risadinhas, ou até mesmo lançando umas provocações. Você não conseguiu ver essas bombas? Você é estúpido? Tudo isso faz com que você se sinta bem com a forma que está jogando na partida, e queira continuar. Eu realmente não consigo imaginar alguém tendo a mesma quantidade de dopamina liberada com os gritos de ator português. Ao dominar alguém, o personagem destrói verbalmente as outras classes, o que ajuda bastante a dar uma personalidade única, além de mostrar que os mercenários fazem parte do mesmo universo, convivendo juntos, sabendo dos gostos dos seus colegas e zoando isso. Uma das minhas falas favoritas é a do Spy pro Scout, quando ele diz algo do tipo: aqui jaz o Scout. Ele corre rápido e morreu virgem. Não faz o menor sentido, mas é tão engraçado. Algumas dessas frases são tão ofensivas que uma vez o David Hamburger postou um vídeo tentando cancelar o Spy. O Spy é um personagem tóxico. Para começar, ele tem umas frases bem ofensivas, tipo essa. Well, off to visit your mother. E quem não tem uma mãe pra ele visitar? Que otário! É isso que acontece quando você não consegue separar realidade da ficção. A gameplay do TF2 é tipo um iceberg.
Dá pra jogar tranquilamente sabendo o básico, mas existe toda uma camada submersa de técnicas secretas. Cada técnica aprendida é um mês que a pessoa fica mais longe de perder o BV. Existe tanta profundidade, ele pode ser um simulador de voos, um jogo de terror, uma partida de xadrez onde a posição das peças fazem o checkmate. Somente aqui dá pra bater em um gordo usando um peixe. Eu não sei porquê, mas é muito gostoso. As armas são tão diferentes do que nós estamos acostumados a ver em outros jogos, com esses sons fortes. Quando eu ataco alguém no TF2, eu sinto que eu bati nessa pessoa na vida real. Tudo é tão bombástico, o jogo faz questão de te recompensar quando você faz algo bem feito. Os mini críticos, os críticos, aquele din quando você coloca a bomba no ponto final. Que sons maravilhosos para se escutar em uma tarde tediosa. E quando você faz as lendárias Taunt Kills, chegando de fininho perto de um inimigo desatento e... é uma sensação tão indescritível, velho. Alguns novatos reclamam que o TF2 é difícil no começo. O Dark Souls de FPS com classes. Isso acontece porque logo de cara eles enfrentam esses viciados que jogam todos os dias, 20 horas por dia há mais de 7 anos. É tipo apostar uma corrida com uma Ferrari usando um monociclo. O único jeito de superar essa dificuldade é não desanimando no começo, porque a melhor forma de aprender é falhando. Ninguém nasce sabendo de tudo, e confia em mim, velho. Você vai morrer bastante nesse jogo. Porém, com exceção dos golpes críticos, em 80% das vezes, a culpa vai ser exclusivamente sua. Eu falei 80%, ok? Não 100%. O que é uma coisa boa, você controla o seu destino e não se sente trapaceado por conta de coisas que não tinha como evitar. TF2 é difícil, mas em um bom sentido, porque o jogador percebe que pode superar qualquer desafio que cruze o seu caminho, apenas jogando bem e de uma forma inteligente. Você começa a experimentar com as outras armas, vai adaptando seu estilo de gameplay conforme o mapa, e é isso que faz o jogo ser tão viciante de um certo modo. Essa satisfação de superar os desafios, de matar um par de médico e heavy que se conheceram no metrô, de ficar em primeiro na tabela da pontuação. Temos 9 classes no total, cada uma delas com 3 categorias de armas: primária, secundária e melee. E a escolha de armas diferentes não é uma simples mudança que nem no Call of Duty, onde uma atira mais devagar que a outra em troca de um dano maior. Não, elas modificam tantos atributos que, dependendo do que você escolher, parece uma classe completamente nova. Olha o Sniper se escondendo feito um medroso lá no fundo, vendo fotos da sua waifu canguru. Nojento. Com arco e flecha, ele está pronto para mergulhar na ação e enfiar flechas na bunda dos outros. Engenheiro? Criando raízes por ficar tanto tempo parado no mesmo lugar? Parece um gamer de elite que nem pode ir no banheiro, senão o Spy faz bullying com as suas construções. O Spy é um personagem tóxico. Só que então, após meses de trabalho duro, ele desenvolveu uma mão robótica para fazer atos moralmente questionáveis pela sociedade. Tipo construir mini-sentries que são mais móveis e descartáveis que uma sentry normal. Isso dá uma liberdade maior para ele ficar no campo de batalha participando da briga, ao invés de esperar ansiosamente o seu time perder território para ele conseguir 2 kills com a sentry. Cada arma te serve um estilo único de jogo, como se fosse um cardápio de um restaurante chique. Alguns favorecem mobilidade, outros recompensam formas inteligentes de jogar, defesa, ataque, sobrevivência. Existem mais de 150 armas diferentes, o que transforma as partidas em uma experiência única e aleatória. É impossível dizer o que você vai encontrar após a tela de carregamento, porque o jogo constantemente assopra uma caixinha recheada de surpresas. Ao contrário dos pensamentos populares, não existe uma arma melhor que a outra. Existem piores, mas na maioria das vezes, a melhor aposta são os itens padrões. TF2 também é um dos poucos jogos em que as pessoas ficam mais interessadas em dançar e curtir um momento amigável do que ficar 100% focado no combate, o que é bem bacana de vez em quando para relaxar um pouco do caos. Isso é claro, até o pequeno Pedrinho aparecer e começar a matar todo mundo, mas que arrombado! Se os personagens e a gameplay são os músculos do TF2, então as atualizações são a adrenalina que fizeram o jogo subir até o pico da glória. Como eu disse antes,
era um título bem popular na internet, com os curtas oficiais que a própria Valve fazia, porém, eu posso estar falando besteira aqui, mas a maioria das pessoas que conheciam não jogavam porque ele era pago. Só que aí, no dia 23 de junho de 2011, um marco histórico aconteceu. TF2 virou free to play. Isso significa gratuito de forma chique. É tão estranho porque esse é o trailer com o maior número de dislikes. Muitos veteranos provavelmente rasgaram a bunda de raiva no Reddit. Só que vamos ser realistas aqui. Se não fosse por isso, TF2 não chegaria tão longe. TF2 não teria tantas atualizações porque não estaria lucrando tanto como lucra hoje. TF2 seria algo muito inferior do que conhecemos atualmente. Essa decisão não trouxe nada além de benefícios para todo mundo. Valve e jogadores, especialmente porque esse é um tipo de free-to-play justo, sem nenhuma arma poderosa trancada atrás de um pagamento de R$30 mensais ou vantagens exclusivas do dinheiro. Os únicos itens nessa categoria são cosméticos. E deixa eu te falar, velho, as pessoas amam os chapéus que existem aqui. Chega a ser insano. Independentemente do motivo, heads e trocas se transformaram em algo tão importante que seria como se fosse a picareta do Minecraft. Não dá pra zerar sem uma. Existe todo um sistema econômico baseado em chapéus, com direito à inflação e deflação. A própria moeda de troca, que são os metais, é realmente lindo ver que o pequeno Pedrinho mal sabe quanto é 2 mais 2 na prova de matemática, só que no exato momento que ele entra nos servidores de trocas, ele tira um diploma de economista da bunda e começa a explicar por que um item vai valorizar daqui a 5 semanas. TF2 também fez diversas collabs com outros jogos ao longo do tempo. Dentre os mais famosos temos Hitman, Fallout 4 e... Assassin's Creed. A campanha podia ter metade do tamanho, os bugs podiam ser menos constantes e os crashes vão frustrar e irritar o jogador? Sem dúvida, que a Ubisoft faz com maestria como poucos no mercado. Era mais um jeito de divulgar o TF2 para os outros jogadores, assim eles pensavam. Ei, eu ganhei esse item bonitinho do jogo e ele está de graça? Por que não baixar e jogar até o Assassin's Creed 98 ficar disponível? Mas sabe o que também é incrível? Você deixar o seu like às atualizações do jogo. Sempre que algum update lançava, os desenvolvedores faziam questão de montar a melhor festa possível pra gente, sempre dando de aperitivo um quadrinho novo com mais lore do jogo, artes incríveis ou até mesmo vídeos de 11 minutos com os personagens. Dava pra notar que eles se importavam, sabe? Não era uma coisa pra farmar a grana dos fanboys, só que o prato principal mesmo eram as novas armas ou os novos mapas. Às vezes, aconteciam apenas alguns balanceamentos nos itens, o que era ótimo também. Todo mundo ficava animado pra testar essas novidades. As atualizações mais marcantes definitivamente foram a do Man vs Machine. Se lembram quando eu te disse sobre os irmãos que brigavam entre si? O que deu origem a todo o negócio do time azul versus time vermelho? Aparentemente eles têm um irmão perdido chamado Velho Cinzento, que simplesmente surgiu das sombras e assassinou os dois? Que? Criando uma empresa de robôs para dominar o mundo ou alguma coisa do tipo que ninguém se importa. O que importa é que o time azul e o time vermelho uniram forças para lutar contra os robôs. É um novo modo de jogo, senhoras e senhores. Um modo co-op no TF2. Uma coisa que ninguém jamais poderia imaginar que iria acontecer. Man vs Machine funciona assim. Um time de 6 jogadores tem que se defender contra diversas ondas de robôs que tentam peidar uma bomba dentro de um buraco. É um modo divertido até. É possível comprar melhorias para suas armas e transformá-las em uma verdadeira máquina de destruição. Tem os robôs gigantes. O problema é que se torna enjoativo depois de um tempo. E por último, Gunmetal, que trouxe como novidade os contratos dos mercenários. São praticamente objetivos aleatórios que você tinha que completar durante a campanha para ganhar skins das armas. Normalmente eram objetivos bestas do tipo: jogue de spy e dê um backstab usando essa arma, LOL! Mesmo assim, dava para notar que o trem de conteúdo estava diminuindo a velocidade nos trilhos. Mas hey, pelo menos nada poderia dar errado. Estou certo ou estou certo, pessoal? Recentemente o TF2 bateu o recorde de jogadores online. Palmas pra ele, galera, por favor!
Yeah! Infelizmente, de acordo com o site Teamwork TF, apenas 40% desse número é real, o resto são bots de trocas que ficam 24 horas online buscando a mansão milionária do Resende. Tanto é verdade que você não sente que a baladinha de Too Forte está lotada com filas quilométricas de espera. Fato curioso que ninguém se importa. Sabia que a média de jogadores brasileiros fica em 5 mil? Ai ai, lá se vão as minhas 40 mil views nessa análise. Mas mesmo se o número fosse real, não faz diferença porque é uma queda causada pela Valve. A comunidade do TF2 sente um amor tão forte pelo jogo que até parece o amor que eu e a Vermelha sentimos um pelo outro, sempre criando novos mapas, cosméticos, conceitos de armas, até mesmo modos de jogos. A gente só colocou o pezinho na água dessa infinidade de conteúdos, alguns ruins, outros bons pra caramba. Ao mesmo tempo que não acredito que a Valve vai fechar o TF2, que dá um lucro absurdamente alto pra eles em troca de zero trabalho. O único esforço é escolher alguns chapéus do workshop, empacotar nas caixas de 6 em 6 meses e vestir uma máscara de mergulho para não se afogar na grana que vai inundar os escritórios. Acontece que sem atualizações para chamar novos jogadores ou eventos que injetem diversão em nossas veias, o jogo atraca em um porto de tédio e mesmice. Para piorar a situação, sofremos de um problema reverso onde temos conteúdos demais. São mais de 100 mapas, até mesmo pessoas com 2.000 horas não chegaram a jogar em todos. A distribuição é tão boa quanto um canguru tocando bateria. Uma solução seria pegar partes desses mapas e colocar em temporadas de rotação, com novos contratos ou esse tipo de babaquice. Só que existe algo ainda mais grave do que a falta de atualizações e o abandono da empresa com o TF2. O matchmaking. Vamos retornar um pouco no passado e entender como funcionavam os servidores oficiais. Antigamente você abria a lista de servidores, BAM! Estava jogando. O pequeno Pedrinho tá falando merda pra você? BAM! Troque de time, surre ele até ele dar rage quit. Ah, mas você cansou desse mapinha cringe? BAM! Abre votação. Porém, a Valve achou que essas mecânicas eram avançadas demais para os nossos QIs de plebeu, removendo tudo. Agora você precisa entrar nessa fila esquisita para encontrar a partida. Você não pode mudar de time, é tão estranho, porque esse sistema não trouxe nenhum benefício e apenas removeu o que funcionava bem. Até hoje, 4 anos após o seu lançamento, ninguém é capaz de explicar as vantagens do matchmaking de uma forma lógica e racional, especialmente porque o level não serve pra nada, nem pra ser um enfeite ele é útil. Mas segura o telefone aí, parceiro. Se lembra como os contratos eram focados em classes ou nas diferentes armas que você poderia usar? Por algum motivo a Valve contratou o azulejo na programação, que mordeu tanto o teclado que acabou desenvolvendo os contratos dos mapas. O que seria uma boa ideia? Se você não tivesse que esperar 5 horas para achar o mapa do contrato. Matchmaking também mudou a mentalidade do jogador, que se transformou em uma Chernobyl ambulante ao ponto de vender a sua própria alma por uma vitória no TF2. As pessoas que antes curtiam testar novas combinações, agora escolhem apenas o que elas se sentem confortáveis porque não querem perder. Esse sistema é praticamente um Mario Kart andando na contramão da diversão, mudando o foco para algo mais sério e consistente. Só que aí que está o X da questão. Não tem como transformar um jogo onde as pessoas dançam conga em algo sério. E como a galera tá fazendo de tudo para vencer, 2 novos problemas surgem no horizonte. Toxicidade, que já existia um pouquinho, só que agora tá bem pior, e hackers, que no caso são bots. Isso mesmo, algum demente criou robôs para ficarem invadindo as partidas do casual. O resultado são batalhas lotadas de inteligência artificiais. Se liga nessa print que me mandaram. O que é isso? Cyberpunk 3000? Jogar no casual é tipo avançar 100 anos no futuro, quando a humanidade vai ser extinta e os ciborgues tomarão o seu lugar. Felizmente, bots são semi-raros nos servidores brasileiros, mas levando em conta que falta jogadores e que às vezes somos mandados para os servidores chilenos ou até mesmo gringos, não é tão incomum encontrar um desses shows tecnológicos. Claro que a Valve, sendo essa empresinha de quintal que quase nem lucra nada anualmente, coitadinha, né? Não só ignorou o problema por meses, como encontrou a solução? Oh, que legal! O que eles fizeram, você me pergunta?
impediram todos os jogadores free-to-play de conversarem no chat ou usar comandos de vozes dos personagens. Eu não sei como proibir o Pedrinho Craft Plays de spamar médico no casual vai acabar com a crise dos bots, mas é isso aí. Essa foi a grande solução e não parece que a Valve tá muito preocupada em arrumar um problema que literalmente torna o jogo injogável tão cedo. Seria esse o destino final do TF2? Largado no canto da rua enquanto os robôs dominam todos os servidores oficiais? Só que então, literalmente do nada, Valve surge das cinzas para lançar uma atualização com 4 novos mapas feitos pela comunidade. Essa é a primeira vez após anos que recebemos um tipo de conteúdo permanente que não fossem os cosméticos. Talvez o sinal do retorno das atualizações frequentes. E a respeito disso, eles colocaram um mapa completamente bugado, e eu não estou me referindo a coisas complexas, onde o cara dá 7 piruetas no ar enquanto enfia uma banana na sua própria bunda para quebrar o mapa. Não, são erros básicos de design como entrar nos presentes e outros absurdos. O controle de qualidade dormiu no ponto, e nem ao menos se deu o trabalho de ver se aquilo era funcional ou não. E sabe qual vai ser a solução? Quer arrumar o mapa o quê, velho? Deixa aí do jeito que tá essa porcaria mesmo, as vendas dos chapéus estão boas. Se o cara quiser, ele que faça a correção e mande pra gente. Se não, que se dane, né? O jogo se encontra em um estado deplorável de abandono. Chega a ser triste ver o tratamento que ele tá recebendo atualmente. Em conclusão, vale a pena baixar o TF2 e começar a jogar nesse exato momento? Sei lá, cara. Claro que vale. Que pergunta boba. TF2 tem uma das comunidades mais generosas de todas. Óbvio que não é perfeita. No outro lado sombrio da moeda temos a toxicidade dos raríssimos fanboys que não conseguem tirar Overwatch da boca por algum motivo. Ou os caras que levam o jogo a sério demais para preencher o vazio de não ter uma web namorada no Roblox. Apesar disso, a fanbase é composta por esse grupo incrível de nobres cavalheiros e senhoritas que realmente amam fazer parte desse jogo lendário, sempre dispostos a ajudar os novatos ou forjar laços de amizades poderosos uns com os outros. Parece até um sonho mágico de tão diferente que é dos outros jogos. Uma pena que o matchmaking pegou parte dessa magia e jogou em uma privada para dar descarga logo em seguida. Matchmaking lixo! Mesmo com a Valve abandonando o jogo e cuspindo na cara de todo mundo, a gameplay simplesmente funciona com essa sintonia semi-perfeita entre o balanceamento das classes. Os mapas são tipo uma pintura perdida do Van Gogh. Quer dizer, alguns parecem a minha ex de tão feios que são. Vermelha gostou dessa, senhoras e senhores. Cada um deles apresenta uma forma diferente de jogar com as diferentes estratégias que você precisa se adaptar para vencer. São horas e mais horas com uma cesta mítica de conteúdos divinos. Por mais que uma hora o jogo vá enjoar pela falta de conteúdo, nada nos impede de voltar no futuro, porque ele vai continuar sendo essa obra-prima lendária. Um dos melhores jogos multiplayers que sempre vai ter um espaço especial em nossos corações, com os personagens carismáticos e a comunidade lendária. É por isso que eu vou dar ao TF2 um grande 0 de 5. 3 de 5. Porém, se o matchmaking estúpido for removido ou se por algum milagre a Valve voltar a criar 2 atualizações por ano, então a nota sobe para 4 de 5.